Fala galera, o assunto de hoje é a Champions, com 4 times nas quartas de final, ou seja, 4 dos 8 times finalistas da Champions 2018-2019 são ingleses. E há muito tempo isso não acontecia, uma década para ser mais exato, né? Desde 2008-2009 a Inglaterra não tinha tantos representantes numa reta final de Champions. E o que isso diz sobre a Liga, o que isso diz sobre esse cenário europeu da temporada? Acaba que a reação imediata é aquela de reafirmação da Premier League como a força do continente e tudo mais. Não tem sido bem assim se a gente olhar para os últimos anos, né? Essa foi uma década muito da Espanha, quando a gente olha para o cenário das competições de clubes na Europa. A Inglaterra teve, sim, na segunda metade da década passada, um período em que ela era a competição mais forte do continente e que conseguiu colocar vários semifinalistas em anos consecutivos, mesmo não conseguindo título. Por exemplo, 2009 foi um ano de título do Barcelona, mas a Inglaterra dominou aquela fase final de Champions em número de representantes. E era um período muito especial da Premier League, até na questão da dinâmica, da intensidade de jogo. Ela começou a condicionar e a se destacar jogando num cenário europeu antes de vir um domínio de uma era que a gente pode considerar uma era de Barcelona com Messi, Real Madrid com Cristiano Ronaldo, Bayern com Robben e Ribéry. Se a gente olha para esses últimos 10 anos, a gente vai ver 4 títulos do Real Madrid, 3 títulos do Barcelona, 1 título do Bayern. Os outros títulos foram da Inter de Milão, do Mourinho e do Chelsea também, mas que foram casos bem mais específicos, né? A Inter conseguiu uma tríplice coroa espetacular naquela temporada, mas não foi um time forte ao longo da década dentro do cenário europeu, muito pelo contrário se a gente olhar para os últimos anos. O Chelsea, quando ganha a Champions, já não ganha com um grande time, já não ganha sendo um dos principais times da Europa, pelo contrário, tinha sido muito mais forte na década anterior, inclusive, né? Foi uma surpresa naquele período. Mas Real Madrid, Barcelona e Bayern, durante os últimos 10 anos, sempre foram os 3 que encabeçavam as listas dos candidatos, dos favoritos à Champions. E agora a gente vê um momento de mudança nesse panorama. Porque o Real Madrid perdeu o Cristiano Ronaldo, e ainda teve um período de transição agora, depois da saída do Zidane, que vai voltar, enfim. Mas foi uma temporada abaixo, depois de ganhar 4 títulos em 5 anos, o que também é completamente fora do roteiro, fora da normalidade. E o Bayern se vê no final de uma era também, iniciando um processo até necessário de renovação, sabendo que a era Robben e Ribéry já chegou ao fim, eles já não têm esse peso também dentro da equipe, se a gente olha para os últimos confrontos, para a temporada e tudo mais. Então é uma temporada mais aberta também no futebol europeu como um todo. É uma Champions que abre essa perspectiva e até essas dúvidas sobre quem vai ser o time a ser batido e tudo mais. Isso fica ainda mais nítido olhando para as quartas, porque o Real caiu, o Bayern caiu, o Atlético de Madrid caiu, verdade que para a Juventus, num confronto entre 2 times muito fortes e frequentes, times que frequentam sempre as fases decisivas da Champions nos últimos anos, cada um conseguiu 2 vices, por exemplo, ou seja, 2 vezes chegando às finais. Curiosamente, nesse período, todas as finais vencidas por times espanhóis, né? Nesse período de Real Madrid e Barcelona, se a gente olha para as últimas 5 temporadas, desde 2014, Real Madrid, 2015 Barcelona, 2016, 17, 18 Real Madrid, ou seja, a Espanha tem dominado o cenário, não só nos títulos, no número de participantes, na Europa League com Sevilha, com Atlético de Madrid. Então a Espanha tem sido, nessa última década, o campeonato dos representantes mais fortes no cenário europeu. Qual o campeonato que você mais gosta ou não? Aí já é uma coisa muito pessoal. Eu tenho, por exemplo, comigo que o campeonato, que tudo do cenário, a dinâmica de jogo, a emoção, o ritmo, o drama, isso tudo joga muito a favor da Premier League. É um campeonato espetacular, a forma com que se vende, o sucesso global, isso tudo é indiscutível. Agora, se a gente olha para tipo de jogo jogado, para diversidade tática, para quantidade de times que conseguem atingir um bom nível coletivo, mesmo não tendo o mesmo recurso, nesse aspecto, para mim, a Espanha foi bem superior nessa última década e talvez ainda esteja à frente. E aí que eu ia chegar. A Inglaterra está no momento de retomada, então eu não olho ainda para esses 4 times nas quartas como a segurança de que a Inglaterra hoje joga no cenário nacional o melhor futebol. Agora, os grandes conseguiram dar uma resposta, porque eles chegaram a um período crítico, que foi não só de poucas classificações para as fases decisivas da Champions, mas talvez o ponto da virada tenha sido o ano do título do Leicester, porque ali o Leicester foi campeão numa temporada em que todo mundo foi muito mal, sem tirar os méritos do fantástico, inigualável feito do Leicester, ganhar um campeonato concorrido como é a Premier League, com regularidade, pontos corridos e tudo mais, foi um feito extraordinário. Agora,
aquele foi um momento em que ficou escancarada a fragilidade dos times ingleses. E aí acho que tem muito a ver com a chegada de grandes técnicos da Premier League também. Se a gente olha para o Guardiola chegando, para o Klopp chegando, o desenvolvimento do Pochettino também merece destaque nesse sentido. O Mourinho, querendo ou não, o retorno dele à Premier League foi válido, como já tinha sido importante no primeiro momento, porque quando a gente olha lá para trás, a Inglaterra forte dos anos 2000 tinha muito a ver com treinadores que conseguiram montar times muito sólidos. Então, se a Premier League era polarizada entre Wenger e Ferguson no início dos anos 2000, a gente viu a chegada do Mourinho para o Chelsea, a chegada do Rafa Benítez para o Liverpool, mudando esse cenário. E com esses treinadores, depois com outros, o Ancelotti, por exemplo, importante também no Chelsea, esses treinadores alavancaram o futebol inglês para ser um campeonato não só do investimento, porque investimento a Inglaterra teve mais do que os outros durante toda essa década, e nem por isso conseguiu resultados, nem por isso conseguiu bons times. E eu ainda vejo a Premier League como um campeonato com uma capacidade para apresentar um nível muito melhor de jogo do que apresenta. Essa temporada a gente já tem, dentro dessa diversidade que faltava um pouco à Inglaterra, a gente consegue ver isso mais claramente, né? Então você pode fazer as críticas, gostar de um estilo de mais ou do outro, menos, enfim, mas você olhar para ver um Liverpool com Klopp, para ver o Guardiola no Manchester City, para ver o Pochettino no Tottenham, para ver o Sarri no Chelsea, para ver o Unai Emery chegando agora ao Arsenal tentando dar esse salto também, para ver... No Manchester United é um pouco mais complicado falar, porque aí são outras circunstâncias, o efeito do Solskjaer ainda não é um efeito para a gente falar sobre a característica tática dele e tudo mais, a próxima temporada vai ditar mais isso. Mas essa é uma temporada em que, além dos grandes apresentando um nível melhor, talvez mais preparados, mais maduros para competir em nível internacional, a gente começa a ver alguns times intermediários dando um salto que faltava. O Watford com o Ravi Gracia, o Wolverhampton com o Nuno Espírito Santo, são times com identidades bem definidas e que ajudam para essa diversidade tática. E por que é importante ter essa diversidade tática? Para você aprender a jogar contra diferentes formas de jogo. E a Inglaterra sentiu muito isso na pele durante esses últimos anos, a questão de o campeonato é muito forte, mas todo mundo joga de uma forma mais parecida, a dinâmica é alta. Eu enfrento um jogo de um ritmo mais baixo, com o adversário usando um outro estilo de jogo, e me complico. E sou eliminado, e perco para um time inferior, ou sofro contra um time inferior. Essa foi uma das marcas da Inglaterra nessa última década. Então eu vejo como uma retomada, não ainda como uma confirmação da Inglaterra tendo o campeonato mais forte em termos táticos da Europa, mas é um sinal importante para quem andou tanto tempo decepcionando. Eu não descartaria ainda a Espanha, não. A temporada na Espanha é muito legal. Por mais que a gente tenha, verdade, o Real Madrid fazendo uma temporada péssima, o Atlético não atingiu o nível esperado, embora seja um time muito forte. O Barcelona não está jogando tudo que pode, mas tem, obviamente, um Messi que é muito decisivo e que pode levar o Barcelona a qualquer título. Mas se a gente olha para o meio da tabela da Espanha, a gente vê mais times com identidades definidas, jeito de jogar, e essas características formam grandes confrontos dentro do Campeonato Espanhol a cada fim de semana. Eu ainda sinto falta disso na Premier League olhando para o meio da tabela. Citei o Wolverhampton e o Watford como exemplos positivos, mas tem vários exemplos negativos. O West Ham está tentando dar esse passo com o Pellegrini, é um treinador interessante de ter na Premier League também nesse sentido, mas os últimos anos já foram de decepções para o West Ham, para Everton, para citar dois que tiveram altíssimos investimentos e dentro de campo mostraram muito pouco. Hoje, um time que luta contra o rebaixamento na Premier League ganha mais dinheiro do que muitos times que lutam por competições europeias em todas as partes do continente, em ligas fortes também. Então, o investimento é alto. Quando a gente olha no papel, qualquer time de Premier League tem bons jogadores, tem jogadores de seleção, tem jogadores de nível internacional, mas coletivamente ainda acho que falta. Então, esse é um passo importante que a Premier League começou a dar. Espero que nos próximos anos ela continue esse processo, porque vai ser muito saudável para a Liga e a consequência deve ser um nível mais forte dos seus representantes no cenário europeu também. Nisso a Espanha acho que ainda está um pouco à frente, por mais que agora passe por um período de reformulação. Um outro aspecto importante, olhando para essa divisão das vagas nas quartas de final, é ver a Bundesliga sem nenhum representante, que não acontecia desde 2005, 2006. O Bayern quase sempre esteve entre os 8, quase sempre esteve nas quartas. Quando não esteve, lá em 2011, o Schalke foi longe. Então a Bundesliga já há muito tempo não passava por isso também. Então as eliminações de Bayern e Borussia Dortmund acabaram trazendo esse cenário para uma liga que já teve momentos mais fortes nos últimos anos também. Fora isso, acho que o legal até dessa Champions mais aberta é ver um Ajax conseguindo uma retomada depois de tanto tempo, o Porto chegando às quartas, enfim,
Eu acho muito positivo que a gente tenha representantes de ligas diferentes, mas na temporada atual essa concentração dos ingleses chama atenção. Vamos ver também agora nos confrontos, esperando o sorteio, ver o que vai dar, pensando nas próximas fases, porque a Inglaterra domina numericamente, mas não é exatamente que tenha 4 fortíssimos candidatos ao título, né? Porque tem bons trabalhos ali, mas o Manchester United conseguiu uma reviravolta inesperada com a troca de comando, superando o PSG quando o confronto parecia decidido e tudo mais. O Tottenham ainda é um time instável, embora faça um grande trabalho o Pochettino por lá, mas é um time instável. Manchester City e Liverpool aí sim, estão num patamar um pouco superior. Mas tudo isso no nível teórico quando a gente fala de uma competição de mata-mata, porque aí você abre inúmeras possibilidades para acontecer qualquer coisa dentro da competição. O fato é que vai ser bem legal e em breve a gente volta com um vídeo analisando o sorteio das quartas também da Champions. Um abraço a todos, conto com os comentários, até a próxima.